Pai, Mãe, me dê a sua mão. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor pela PUC São Paulo, fiz o meu pós-doutoramento na Universidade Federal de São Carlos e eu pesquiso autismo e práticas baseadas em evidências. E a gente precisa que os diagnósticos sejam bons, sejam bem feitos, para que a gente possa, de fato, garantir o direito dos indivíduos, com esse diagnóstico e garantir intervenções bem feitas, baseadas em evidências. Pois bem, para fechar um diagnóstico de autismo, o indivíduo tem que ter o critério A, esse déficit persistente em comunicação e interação social. Isso é caracterizado por déficit na reciprocidade socioemocional, no prejuízo na linguagem verbal, não verbal ou na integração entre elas, e na iniciação e manutenção de relações de amizade, intimidade e todas as outras. Esses três têm que estar presentes. E no critério B tem que estar presente 2 desses critérios: estereotipias vocais ou motoras, adesão inflexível a temas e ou objetos, adesão inflexível a rotinas e rituais, a aspectos fixos do ambiente, e alterações sensoriais de hiper ou hiporreatividade ou quaisquer outras alterações significativas sensoriais. Beleza. Mas isso aqui depende de 3 condições. Primeira delas, precisa aparecer na primeira infância. Não pode ser um conjunto de coisas que apareça depois. Veja, é diferente você ter esses traços na primeira infância e você reconhecer na primeira infância. Pode ser que em alguns casos, principalmente os mais leves, o indivíduo é pequeno, você não liga, não percebe nada, ele vai crescendo. Quando as demandas sociais vão ficando mais importantes, mais significativas e vão demonstrando certos prejuízos do indivíduo, você fala: ih, caramba, aquele negócio lá quando ele era pequeno, eu sabia que estava diferente. Você pode reconhecer depois, mas você precisa olhar para trás e reconhecer que aquilo estava presente lá na primeira infância. Todos os protocolos padrão ouro de avaliação diagnóstica, eles vão fazer todo um período de lembrar, de trazer fatos da primeira infância, porque precisa atender a isso. Isso é um condicionante do diagnóstico, entendeu? Você pode perceber na primeira infância ou atrasar essa percepção, mas você precisa ter a clareza que aquilo apareceu naquele momento. Eu assisto uma série chamada The Boys, muito legal, que tem um personagem que é o Leitinho. Esse personagem, em vários momentos, ele mostra uma série de rituais que ele tem. E eu falei, será que esse cara, eles estão querendo representar esse cara como sendo um personagem com autismo? Aí você tem um outro episódio, o último episódio que eu assisti agora nesse momento que eu tô gravando, em que ele conta quando que ele desenvolveu esses rituais, que é no momento em que a família dele foi morta e ele não tinha checado algumas coisas, e aí ele começou a desenvolver uma série de rituais para tudo. Então veja, é uma questão psicológica decorrente de um certo evento na vida dele que fez com que se desenvolvessem certos padrões comportamentais. Este caso não tem relação com o autismo. O autismo ele é uma condição diferente, que tem uma causalidade específica, que, portanto, ele precisa aparecer na primeira infância. Sem isso, não é um caso de transtorno do espectro autista. Vamos lá para a segunda condicionante. Não, eu só continuo o vídeo se o pessoal aqui curtir, se inscrever, ativar o sininho aqui, tiver todo mundo inscrito. Senão, não. Isso aqui é uma condicionante, A condição. Sem isso, você não pode fechar. Então, claramente, essa não é uma condicionante, porque não tem como eu saber, mas eu vou falar da segunda condição. A segunda é a seguinte: o prejuízo precisa ser clinicamente significativo. E o que isso quer dizer? Que é sobre a natureza do autismo, que eu acho que tem muito erro nessa interpretação. O autismo ele é um conjunto de traços, ele tem um conjunto de traços, eu posso dividir de várias formas, mas esses traços não são coisas que estão presentes em pessoas com autismo e ausentes em pessoas que não têm esse diagnóstico. Não é assim. Na população geral, você consegue ver que esses traços estão distribuídos em uma curva estatisticamente normal. Esses traços, portanto, todo mundo tem. O problema não é ter ou não ter os traços de autismo. O problema é tê-los em uma proporção, em uma dimensão que te traz prejuízo significativo na sua qualidade de vida. É isto que define, isso que é a linha de limite para você simplesmente ter traços e ser diferente da maioria das pessoas, ter um tanto de traço aqui e ter aí condições individuais específicas, ou você atravessar essa barreira e ter o transtorno do espectro autista, e ter o diagnóstico. Então é preciso que ele traga um prejuízo significativo na sua qualidade de vida, porque o diagnóstico não é uma classificação científica.
você tem isso, isso é tal coisa ou isso é aquilo outro. Não é isso. O diagnóstico é um documento médico, clínico, é uma decisão clínica, que é contextual, depende de todas as coisas que eu já expliquei aqui, em que o médico diz assim, ó, esse indivíduo tem esses traços aqui numa quantidade tal que ele precisa que a gente apoie. Inclusive, essa é a definição do próprio DSM dos níveis, né? Nível 1 precisa de apoio, nível 2, apoio substancial, nível 3, apoio muito substancial. Então, o diagnóstico é uma afirmação de um profissional que nós, enquanto sociedade, atribuímos a ele esse papel para dizer que alguém precisa de apoio e aí a gente vai oferecer, em tese, né? Porque no Brasil está difícil, os apoios que esse indivíduo precisa. Portanto, precisa ter prejuízo clinicamente significativo. Se alguém disser assim, eu tenho autismo, mas eu não preciso de apoio nenhum, então não é autismo. Já não entra dentro do critério diagnóstico de autismo. Ele é um indivíduo com muitos traços, é um indivíduo que pode até ter a identidade de autismo, né, de uma pessoa autista, tudo bem, né, é uma afirmação de identidade, mas ele não configura os critérios diagnósticos de autismo. O terceiro condicionante é que essas características todas que eu já expliquei não podem ser melhor explicadas por atraso global do desenvolvimento ou deficiência intelectual. Então, isso pode acontecer, esses prejuízos, porque o indivíduo está atrasado no seu desenvolvimento. Pode acontecer. E pode acontecer, principalmente, por uma deficiência intelectual. Então, vamos imaginar que uma pessoa tem uma deficiência intelectual profunda, né? Porque a deficiência intelectual é dividida em 4 níveis. Leve, moderado, grave e profundo. Digamos que ela tem uma deficiência intelectual profunda, com uma inteligência realmente muito baixa, e por conta disso ele não conseguiu entender as outras pessoas. Ele não conseguiu desenvolver e entender a linguagem. Ele tem ali uma dificuldade muito grande de estimulação do ambiente, porque ele não consegue entender as estimulações sociais, e aí isso pode gerar comportamentos autoestimulatórios. Então, esse quadro, se ele for um quadro realmente muito acentuado, ele pode trazer um prejuízo tão grande para o indivíduo que ele limita drasticamente as comunicações sociais e impõe certos comportamentos mais restritos para o indivíduo, mas não por falta de certos componentes ali especificamente sociais que estão relacionados ao autismo, né? Esses déficits sociais relacionados ao autismo, mas por uma outra questão, outro caminho de explicação. Não é fácil fazer, de fato, essa distinção, por isso que a gente precisa de profissionais muito qualificados para fazerem os processos de avaliação diagnóstica. Tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau para vocês. Sou autista, junte-se a nós nessa canção. Oh, yeah. De coração.